Então, ao abrir o documento 06 Formas, a gente vai encontrar em um artboard com algumas linhas de referência. Então, a gente vai desenhar aqui o retângulo, o círculo, polígono, estrela, linha, todas as formas básicas pré-definidas aqui na barra de ferramentas do Illustrator. E para começar, eu vou pressionar a tecla M do teclado, que vai ativar o quinto ícone, contando de cima para baixo aqui na barra de ferramentas. E se eu clicar aqui com o botão direito do mouse, ou clicar com o botão esquerdo e segurar clicado durante alguns segundos, ele vai exibir todas as opções que tem de formas básicas. Então eu vou começar pelo retângulo. Eu vou pegar a linha de referência aqui do centro, né? Vou pegar o meu ponteiro do mouse, agora se tornou uma cruz, eu vou encostar aqui, clicar, segurar o botão do mouse clicado e arrastar. Dessa forma eu construo, né, um retângulo. E ele vai ser construído para o lado para o qual eu arrastar. Então, se eu começo de um ponto e clico e arrasto para cima e para a esquerda, para cima e para a direita, para baixo para a direita, para baixo para a esquerda, é para onde ele vai construir o retângulo. Se eu soltar aqui o botão do mouse, ele já está selecionado, sim, eu já posso alterar o tamanho dele. Mas se eu quiser movê-lo, por exemplo, eu preciso pegar a seta preta aqui em cima. Ou clico na seta preta ou clico na tecla V para ativar a seta preta. Então, dessa forma eu construo um retângulo. Se eu quiser excluir esse retângulo, eu pressiono a tecla Delete no teclado. Novamente, agora eu vou posicionar aqui no centro e vou apertar a tecla Alt no PC, Option no Mac, e aí ele vai ser construído do centro para fora. Se eu precisar construir do centro para fora, eu pressiono Alt ou Option, depende do computador. Vou deletar ele de novo. E agora, se eu quiser que ele fique proporcional, um quadrado mesmo, né, e não apenas um retângulo, eu pressiono e seguro a tecla Shift. Aí ele vai aparecer com todos os quatro lados iguais, um quadrado mesmo, né, altura e largura idênticas, proporcionais. E se eu posicionar o ponteiro do mouse no centro e apertar junto Option, Shift ou Alt e Shift no PC, ele vai construir o quadrado proporcional, né, os quatro lados e também do centro para fora. Se eu somente pressionar o botão do mouse e soltar, ele vai abrir uma caixa de diálogo onde eu posso digitar o tamanho que eu quero do retângulo. Então, se eu quero um retângulo num tamanho específico, por exemplo, 50 milímetros por 50 milímetros, eu já posso digitar aqui e dar um OK. Se eu quiser depois alterar o tamanho dele, eu posso pressionar o Shift, aumentar, ou mesmo digitar aqui em cima, né? Por exemplo, 55 milímetros por 55 milímetros. Depois de feito o quadrado ou o retângulo, eu noto que quando ele está selecionado, ele tem um ponto, né, circulado aqui no canto, nos quatro cantos, né? Se eu clicar nesse ponto, segurar o botão do mouse clicado e arrastar para dentro, eu vou arredondar os cantos, né? Agora, se eu clicar e soltar o botão do mouse, eu vou notar que ele ficou com os outros três pontos selecionados e esse aqui não. Então, nesse caso, eu consigo arredondar somente esse canto. Se eu quiser fazer os dois cantos, eu faço somente esses dois, por exemplo. Se quiser depois arredondar mais ou menos. Então, tem esse controle, né, desse arredondamento aí dos cantos. A elipse funciona exatamente com as mesmas ferramentas do quadrado. Se eu apertar o Shift, fica um círculo. Deleto com a tecla Delete, apago com a tecla Delete. Se eu apertar Option, ela sai do centro. Se eu apertar Option e Shift, ela sai do centro proporcional. E se eu clicar no botão do mouse e soltar, eu posso determinar aqui, por exemplo, 50 por 50 milímetros. Então, é a mesma coisa do quadrado. A diferença é que eu não tenho aquela ferramenta de arredondar os cantos, mas se eu vier aqui
eu vejo aquele círculo pontilhado, se eu clicar eu consigo abrir esse círculo, no formato que eu quiser. Né? Dessa forma. Essa ferramenta é chamada de Shaper Tool. O polígono, quando eu construo ele, ele sempre vai sair do centro para fora e ele vai girar dessa forma. Se eu apertar o Shift, ele não gira, ele não rotaciona. Se eu quero ele reto, eu seguro o Shift. E aí, quando ele estiver desenhado, eu venho na janela de propriedades, polígono, e aqui eu tenho 3 pontinhos que eu vou clicar, onde eu posso aumentar o número de lados dele. Por exemplo, 8 lados, 10 lados, ou diminuir 3 lados e transformar num triângulo. E aqui tem as rotações. Se eu rotacionar, por exemplo, 90 graus, ele vai nesse sentido, 180 graus, 270, quer dizer, eu vou de 90 e 0, ele volta para a posição original. Então, de 90 em 90 graus, eu vou direcionando uma seta, né? Que é para onde eu quero apontar. E novamente, com a seta preta, se eu clicar, eu arredondo os cantos. Depois eu posso aumentar o número de lados, novamente com os cantos arredondados. Então tenho bastante flexibilidade aqui para moldar esse losango, esse polígono. Novamente, se eu clicar e soltar, eu também posso definir o tamanho do raio, por exemplo, 40 milímetros, e o número de lados, por exemplo, 8. E aí, com a seta preta, eu movo o polígono. A estrela, quando eu seleciono ela, venho aqui no centro, eu vou apertar o Shift para ela não rotacionar, e aí ela vai sempre vir nesse formato, com 4 pontas. Agora, se eu clicar aqui nessa seta e arrastar para baixo, ele vai aumentando o número de pontas da estrela. Assim como se eu clicar e arrastar para cima, ele vai diminuindo. Então a gente tem esse controle aí do formato da estrela. E se a gente clicar nesse círculo, a gente aumenta e diminui o raio. E se a gente clicar aqui, a gente arredonda os cantos também. A linha vai sempre ser construída, né, com uma forma livre, né? O ângulo dela é determinado pela movimentação do mouse. Mas, se pressionarmos o Shift, aí ela vai ser construída e vai obedecer essa angulação sempre de 45 em 45 graus. Mesma coisa, se a gente vier no centro e pressionar o Alt ou Option, ela vai sair do centro para fora. E se a gente apertar o Shift, ela só rotaciona de 45 em 45 graus.